Olá, antes de mais nada, quero agradecer o convite para participar do 4º ciclo de palestras do Grupo de Estudos de Direito Tributário do IARGS. Agradeço a diretora do Grupo de Estudos e vice-presidente do IARGS, doutora Alice Greck, e a presidente do IARGS, doutora Sulamita dos Santos Cabral. Meu nome é Célia Murphy. Eu sou advogada no escritório Fogaça Moretti Advogados, em São Paulo. Sou mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET. Conferencista do curso de especialização em Direito Tributário do IBET. Sou professora convidada do curso de especialização em Direito Tributário da PUC, COGEAI e de outros cursos de especialização em Direito Tributário. Eu fui professora da Escola de Administração Fazendária, ESAF, e por muitos anos fui auditora fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E, em seguida, fui conselheira titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. Bem, o nosso tema de hoje é o planejamento tributário. Muito se fala sobre o planejamento tributário, muito se discute, mas várias questões persistem. Eu vou propor algumas questões que nós vamos discutir durante essa exposição, essa breve exposição. Primeira questão: o que é efetivamente planejamento tributário? Segunda: o planejamento tributário é uma prática lícita? Terceira questão: para que o planejamento tributário seja lícito, é preciso haver o denominado, entre aspas, propósito negocial? E a última questão: quais os limites do planejamento tributário? Bom, o tema do planejamento tributário é um tema bastante relevante. Em tempos de pandemia de Covid-19, em que muitas empresas estão com a sua receita reduzida, é fundamental que todos os gastos sejam cuidadosamente planejados, inclusive e principalmente aqueles que dizem respeito aos tributos. Sendo assim, vamos ao nosso tema central. Vamos primeiro propor uma definição de planejamento tributário. Bem, o planejamento tributário é uma medida ou um conjunto de medidas adotadas pelo contribuinte visando a redução da sua carga tributária. O planejamento tributário, ele decorre da vontade. É uma decisão do contribuinte fundamentada no princípio da autonomia da vontade do direito privado. Dito isso, vamos passar para a segunda questão formulada. O planejamento tributário é uma prática lícita? Bem, já vamos adiantar que o planejamento tributário é prática perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Vejamos alguns exemplos. A opção pelo Simples Nacional, pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Essa opção está prevista na Lei Complementar 123 de 2006, que tem fundamento no artigo 146, inciso 3, a linha D da Constituição. A Lei Complementar oferece tratamento diferenciado e favorecido a essas pessoas jurídicas
no caso de haver a opção. A pessoa jurídica, no caso, sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, ela pode optar pelo regime do Simples Nacional ou não. Outro planejamento tributário consiste na opção pelo lucro presumido no IRPJ para aquelas empresas que não são obrigadas por lei ao regime do lucro real. Também é uma forma de planejamento tributário. A pessoa jurídica vai fazer a opção para aquele regime que lhe for mais favorável. Mais um exemplo de planejamento tributário consiste na opção da pessoa física pela declaração do IRPF no modelo completo, que é por deduções legais, ou pelo modelo simplificado, com desconto padrão. A pessoa física pode escolher a modalidade que lhe for menos onerosa. Mas o planejamento tributário nem sempre é simples assim. Às vezes, é preciso fazer operações complexas, que demandam o trabalho conjunto de advogados e contadores, junto com os representantes da empresa. Para realizar o planejamento tributário, nesses casos, realizam-se operações caracterizadas como negócios jurídicos indiretos, com o objetivo de reduzir a tributação. Negócio jurídico indireto é um negócio jurídico que é realizado de uma forma que não é a forma usual para aquele negócio jurídico. Mas por meio do negócio jurídico indireto, se obtém um resultado equivalente àquele que seria obtido pela forma usual de negócio jurídico. Por exemplo, vou dar um exemplo de um negócio jurídico indireto. É a operação de incorporação na qual a empresa que tem prejuízo incorpora a empresa lucrativa. Embora não seja o que usualmente ocorre, porque normalmente é a lucrativa que incorpora a que tem prejuízo, não existe qualquer impedimento legal para que esse negócio jurídico se realize dessa forma. Um ponto importante é que, se o planejamento tributário não for feito de forma adequada, ele resvala para ilicitude. E aí caracteriza evasão fiscal. Deixa de ser um planejamento tributário lícito e passa a ser uma evasão fiscal. Importa, então, diferenciar o planejamento tributário, que é uma forma de elisão fiscal, da evasão fiscal. A elisão fiscal é uma prática lícita que considera as opções previstas em lei para que o sujeito alcance o fim que deseja. Na elisão fiscal, não há a ocorrência do fato jurídico tributário e, por isso, a relação jurídica tributária entre fisco e sujeito passivo não se instala. Na elisão fiscal, o sujeito não pratica o fato que dá ensejo à aplicação da norma jurídica que define a incidência do tributo. Ou seja, não se realiza o fato previsto na regra matriz de incidência tributária. Por exemplo, se a microempresa ou empresa de pequeno porte optar pelo Simples Nacional, não incidem as regras matrizes do Imposto sobre a Renda, do ICMS, da contribuição para o PIS e da COFINS, por exemplo. No caso, incide uma outra regra, mais benéfica, que apura um valor a pagar que representa todos esses tributos. Há uma alíquota que incide sobre a receita bruta auferida e está definida na Lei Complementar 123 e nas suas alterações.
Já a evasão fiscal é uma conduta ilícita, na qual, por ação ou omissão, o sujeito oculta a ocorrência do fato jurídico tributário. Na evasão fiscal, o evento ocorre. Então, aí no escopo da evasão tributária, é importante salientar os seguintes conceitos. Primeiro, o dolo. O dolo se caracteriza como a intenção de praticar o ato que oculta a ocorrência do fato gerador. Uma vez caracterizado o dolo, o negócio jurídico é anulável, de acordo com o artigo 145 do Código Civil. Abre aspas. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Fecha aspas. Em seguida, temos a fraude. A fraude é a prática dolosa de um ato, com a intenção de iludir terceiros para obter vantagem. A fraude está prevista no artigo 72 da Lei 4.502 de 1964. Abre aspas. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento. Fecha aspas. Por fim, vamos falar um pouquinho do conceito de simulação. A simulação está prevista no artigo 167 do Código Civil. A simulação pode ser absoluta ou relativa. É absoluta quando se pratica um negócio jurídico, mas não se pretendia praticar negócio jurídico nenhum. Já na simulação relativa, verificam-se dois negócios jurídicos. O primeiro é o ato simulado. O ato simulado é o que aparece no mundo jurídico e encobre o acontecimento que se deseja esconder. O ato dissimulado é o ato encoberto, que se subsome na regra matriz de incidência que não se deseja aplicar. Sendo assim, o planejamento tributário, na medida em que configure elisão fiscal, é uma prática lícita. Não pode, desse modo, ser desconstituído por meio do parágrafo único do artigo 116 do CTN. Eu queria fazer alguns comentários sobre esse dispositivo. Seguinte, a fim de coibir o uso do planejamento tributário, a Lei Complementar 104 de 2001 acrescentou o parágrafo único ao artigo 116 do CTN, com o propósito de funcionar como uma norma, entre aspas, anti-elisiva. Esse dispositivo confere poder à autoridade administrativa para desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. A propósito desse dispositivo, eu quero salientar 2 pontos. O primeiro é que ele faz referência a atos dissimulados, ou seja, pressupõe a prática da simulação relativa, que não é uma prática de elisão fiscal, e sim de evasão fiscal. Não se aplica, portanto, a nosso ver, ao planejamento tributário, que é prática lícita, que caracteriza elisão fiscal. O segundo ponto é que o próprio dispositivo prescreve que devem ser observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. No entanto, não há lei ordinária que o regulamente. Até que seja editada a lei ordinária prevista no parágrafo único do artigo 116 do CTN, entendemos que o dispositivo simplesmente não pode ser aplicado. A próxima pergunta é: para que o planejamento tributário seja lícito, é preciso haver o denominado propósito negocial? Bom, primeiro, o que é propósito negocial? O denominado propósito negocial é um motivo. Qualquer motivo que não se caracterize como economia de tributos e que, no entendimento da autoridade administrativa, justifique a prática do ato elisivo. Exigir que haja propósito negocial significa dizer que o objetivo da prática do planejamento tributário não pode ser somente a economia de tributos. É preciso haver um outro motivo, que é o chamado propósito negocial. No âmbito do CARF, as decisões quanto à necessidade da existência do propósito negocial seguem 2 rumos distintos, se proferidas até 2003 ou a partir de 2004. Até 2003, o então denominado Conselho de Contribuintes admitia a prática do planejamento tributário desde que fossem cumpridos pelo contribuinte os requisitos legais previstos para a realização do negócio. O Conselho admitia a realização do negócio jurídico indireto como planejamento tributário lícito, considerando que, neste caso, o negócio, apesar de atípico, não era vedado pela lei. Por exemplo, o Acórdão CARF 103.21.047, de 16/10/2002, que decide que, abre aspas, a incorporação de empresa superavitária por outra deficitária, embora atípica, não é vedada por lei, representando um negócio jurídico indireto na medida em que, subjacente a uma realidade jurídica, há uma realidade econômica não vedada. Fecha aspas. Só que a partir de 2004, o Conselho passou a ser mais rigoroso, exigindo o tal propósito negocial. E para esse fim, nas suas decisões, analisa todos os atos praticados pelo contribuinte, com o objetivo de obter a economia tributária, exigindo que, para o planejamento ser considerado lícito, as partes devem se submeter aos efeitos de cada um dos negócios jurídicos praticados.
Por exemplo, o Acórdão CARF 101.94.986, de 26/11/2005, é no sentido que, abre aspas, restando caracterizado o caráter de liberalidade dos pagamentos aos sócios, decorrentes de operações formalizadas apenas no papel e que transformam lucros distribuídos em remuneração de debêntures, consideram-se indedutíveis as despesas contabilizadas. Fecha aspas. No entanto, mais recentemente, no Acórdão CARF 14.01.002.835, de 15 de agosto de 2018, se entendeu que a busca da redução de incidência tributária, por si só, já constitui propósito negocial legítimo que viabiliza a reorganização societária, desde que cumpridos os demais requisitos legais. Foi uma decisão bem melhor para o contribuinte do que o posicionamento que o CARF vinha adotando desde 2004. Agora, bem recentemente, em maio de 2020, o TRF da 4ª Região decidiu de forma favorável à empresa Transpinho Madeiras, que havia perdido no CARF pelo voto de qualidade. A Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu que o planejamento tributário da Transpinho tinha sido abusivo. O planejamento foi o seguinte: por meio de uma cisão, a Transpinho Madeiras constituiu uma empresa de empreendimentos imobiliários e, para essa empresa, transferiu imóveis que não estavam sendo utilizados na unidade fabril. Alguns anos depois, esses imóveis foram comercializados pela imobiliária e não pela madeireira, claro, né? A imobiliária, tributada no regime do lucro presumido, tem o ganho obtido com a comercialização dos imóveis, caracterizado como receita bruta da sua atividade. Situação em que a alíquota do imposto sobre a renda incide sobre uma parcela do seu valor. Caso a tributação tivesse sido na madeireira, teria sido apurado ganho de capital e a tributação seria de 34%, cerca de 25% de IRPJ, mais 9% de contribuição social, sobre o ganho de capital, integralmente considerado sem redução. No seu voto, o relator do TRF da 4ª Região ponderou que não existe autorização legal para que o fisco desconsidere atos ou negócios jurídicos sem que exista a comprovação de que os atos foram ilícitos, ou seja, dolosos, fraudulentos ou simulados. Resta, então, a última questão colocada. Quais os limites do planejamento tributário? Vamos fazer alguns comentários. Como vimos, o planejamento tributário se encontra no âmbito dos procedimentos lícitos. Ele não pode, portanto, ter sido praticado com dolo, fraude ou simulação. Esse é, portanto, um limite. Havendo a caracterização de dolo, fraude ou simulação, ocorre evasão fiscal, que é uma prática ilícita, não é planejamento tributário. Porque consideramos que planejamento tributário é uma prática lícita. Por outro lado,
não se pode exigir como condição, ou seja, o fisco não pode exigir, como condição para reconhecer a licitude do planejamento tributário, qualquer requisito que não esteja previsto em lei. Nesse ponto, em que pese haja poucas decisões favoráveis, já temos precedente, como nós vimos, tanto no CARF, quanto bem mais recentemente no Judiciário, como nós vimos. Bem, são essas as minhas considerações sobre o tema no curto espaço de tempo que tivemos. Longe, muito longe de pretender esgotar o debate sobre o planejamento tributário, eu procurei trazer alguns pontos para reflexão. Eu agradeço ao IARGS pela oportunidade. Muito obrigada.